Fala, Taubaté, Rogério aqui, Salva-Vidas, com mais uma palavra de Deus, mais um testemunho de vida para engrandecer, para glorificar o nome do Senhor. Já compartilha, já salva com aquelas pessoas que ainda precisam de um fortalecimento de fé. Porque é Jesus que nos dá força para seguir o caminho da verdade, da vida. É Ele que nos induz a sair da nossa zona de inércia e poder alcançar os objetivos. Por isso, meu amado, eu quero contar uma história. Mas antes, eu quero ler a palavra de Deus, a palavra que nos fortalece, a palavra que cura, que salva, que restaura, para você ter essa reflexão nesse Natal e nesse dia, aonde todos glorificam o nome do Senhor, mas alguns ainda se desviam para caminhos escuros. E a palavra diz assim para nós: naqueles dias saiu um decreto do imperador Augusto mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, a cidade de Davi, chamada Belém da Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estava ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhe disse: não tenhas medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste cantando a Deus: glória a Deus nos mais altos dos céus, e na terra paz aos que são do seu agrado. Quando os anjos se afastaram deles para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver o que aconteceu, segundo o Senhor nos comunicou. Foram, pois, às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Quando o viram, contaram as palavras que lhes tinham sido ditas a respeito do menino. Todos os que ouviram os pastores ficavam admirados com aquilo que contavam. Maria, porém, guardava todas estas coisas,
meditando-as no seu coração. Os pastores retiraram-se, louvando e glorificando a Deus por todo o que tinham visto e ouvido, de acordo com o que lhes tinha sido dito. Essas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, é uma grande palavra para nós essa manhã. Aproximando o Natal, aproximando as festas, muitas pessoas marcaram viagens, muitas pessoas marcaram compromissos, confraternização surgindo, mas o caminho mesmo eles deixaram de lado, esqueceram de Jesus. E hoje, pela manhã, ouvi uma história que para mim fez relembrar a minha infância, aonde eu não tive um pai, não tive intimidade. Conheci meu pai, mas não tive uma intimidade com ele para me ensinar as coisas boas, o caminho certo da vida. E uma família dividida, ela não soma nada, porque a graça, ela não acontece. Mas muitas pessoas hoje vivem sem pai, muitas pessoas vivem sem mãe, porque às vezes são rejeitados, são pessoas que às vezes são abandonadas. Mas a vida, ela continua, ela não para, até mesmo porque só vai parar a hora que chegar a sua verdadeira hora. Uma família dividida acontece em todos os lugares. Se você olhar para trás, tem muitas coisas acontecendo. Dentro de casa, famílias, pais, maridos rejeitados, mulher rejeitadas, enfim. Mas um dia Deus, ele abre as portas. E para isso, nós temos também que fazer a nossa parte, abrir o nosso coração. E hoje, quando citava uma história, eu lembrei da minha infância, aonde tive momentos bons, momentos de felicidades, alegrias passageiras, felicidades que passaram, aquele sorriso que era amarelo e às vezes aquele sorriso que era de felicidade, aonde pessoas que nem faziam parte da família dava um ensinamento para poder eu seguir o meu caminho. Na verdade, é que todos fecham os olhos, fecham os ouvidos para poder não ouvir o direcionamento, o ensinamento que os pais dão, que as mães dão, e aí que entra o sofrimento, aí que entra as desordens, aí que entra os momentos de dificuldades. E na realidade eu nunca ouvi a minha mãe. Ela sempre falava para mim, estuda, ela sempre falava, segue o caminho certo, ela sempre me orientava, porque minha mãe era o meu pai, onde sempre falava para mim que o caminho certo era o estudo. Aí, ó, tá no canto aqui. Que o caminho certo era o estudo, que um dia ia fazer falta. E quantas mães orientam os filhos sobre o caminho certo, o caminho do estudo, o caminho que demora a alcançar as oportunidades, mas uma hora você alcança, porque existem oportunidades para todos.
E Deus, Ele nos dá essa abertura, essa porta para você, ou melhor, para nós escolhermos o caminho estreito ou a porta larga. Mas um certo dia, como de toda a família, costuma-se fazer o que? A reunião familiar. E a minha não foi diferente. Reunimos para uma confraternização. E quantas pessoas hoje estão fazendo confraternização? Famílias se reunindo, famílias indo para outra cidade, mas o coração ainda está escuro, porque pessoas não aceitam as outras, filhos, mães não aceitam filhos, filhos não aceitam mãe, opiniões, e isso acontece. Mas numa verdadeira confraternização existe tudo. Prepara a comida, prepara a bebida, as músicas, os sorrisos, aquelas lavagens de roupa. Mas o que sempre tem de valor é o momento que ali fica. As roupas sujas são lavadas, daqui a pouco começa um jogar na cara do outro, a bebida começa a fazer parte. E quantas famílias não são assim? Quantas famílias não têm esse discernimento? Foi então o que aconteceu. A família reunida, as bebidas, as músicas, as alegrias e de repente aquela lavagem de roupa suja. O que eu fiz, meu irmão? Eu entrei, peguei minha mochila e saí para o mundo. Fui embora, buscar resposta. Porque tudo que estava acontecendo, por que as famílias são assim? Por que as famílias, no momento de alegria, preferem a tristeza? Porque não tem Deus na mesa. Não tem Deus sentado na mesa. E o que vinha acontecendo era sempre a mesma resposta. A vida é assim. Um dia você estará sozinho. E a resposta era sempre essa: a vida é assim. E um dia você estará sozinho. Aí começa o olhar de desprezo, o olhar de marginalização, o olhar do que você não vale nada, que você é um rejeitado, que você é um marginalizado. Mas, irmão, aquele que tem propósito é assim. Só que você não sabe qual é o seu propósito. Você não sabe ainda porque não foi direcionado, você não recebeu essa direção. Mas Deus está esperando, sempre esperando, educadamente, na mansidão. Mas fiquei a pensar, só preciso de uma oportunidade. Olha só qual era o pensamento, uma oportunidade. E hoje, quem não precisa de uma oportunidade? Às vezes você precisa de uma oportunidade de trabalho, às vezes você precisa de uma oportunidade de entendimento de pessoas que vão te estender a mão, pessoas que vão te orientar, às vezes você precisa de uma oportunidade de um conselho, às vezes você precisa de uma oportunidade de uma oração, às vezes você precisa de uma oportunidade de estar com pessoas certas na hora certa para receber momentos certos da porta da graça. Então, eu só precisava de uma oportunidade, aonde comecei a conhecer pessoas diferentes, pessoas que me davam entendimento, me aconselhavam,
pessoas que estenderam a mão. São pessoas assim que a gente tem que valorizar. Mas eu preciso somente de uma oportunidade. Eu precisava que alguém estendesse a mão e falasse: peraí, você não está sozinho. Por mais que as dificuldades atrelavam minha vida, eu pensava: os meus dias não vão se frustrar. Os meus dias vão seguir firme. É onde você dorme, não sabe se vai acordar. É onde você sai para a rua, não sabe se vai voltar. Os pensamentos vêm, pensamentos de maldade, pensamentos de crueldades. Mas hoje, meu irmão, eu quero dizer a verdade. Eu vivi dias difíceis, dias que só pensava em desistir, dias que só pensava em voltar para trás, dias que só pensava em até tirar a própria vida. Mas algo dentro de mim era muito mais forte do que eu. Era uma voz que vinha lá do fundo do meu coração, lá do fundo da alma, dizendo assim: você nasceu para lutar, você nasceu para vencer, você é mais do que vencedor. Por isso, meu irmão, eu quero dizer para você que está ouvindo esse testemunho: por mais que possa acontecer o difícil e o impossível na sua vida, não deixa de acreditar. Não deixa de acreditar. Não deixa de amar a Deus. Não desvie do caminho. Porque Deus, Ele está o tempo todo com as mãos estendidas para você. Ele só está esperando que você agarre. Ele só está esperando que você pegue a essa oportunidade. Seja justo com as pessoas. Aonde eu morava, muitos, eles viviam de palavras. E o ditado era: a minha palavra não faz curva. A minha palavra vale mais do que um escrito. E hoje não existe mais isso. As pessoas te dão a palavra, mas elas não cumprem. E a Bíblia é clara, irmão, em Abacuque, ele fala que o justo viverá por sua fidelidade. Se você for justo com a pessoa, Deus será justo com você. O julgamento vai ser justo. Agora tem pessoas que querem pisar na outra. Tem pessoas que já estão caídas e as pessoas estão pisando em cima. Mas eu quero dizer para você algo grandioso para mim e para você. As pessoas, elas vão pisar. As pessoas vão te maltratar. As pessoas vão olhar para você com um olhar de marginalização. As pessoas vão te desprezar. As pessoas vão te rejeitar. Me rejeitam até hoje. Mas isso não me importa. Eu quero dizer algo profundo para você nessa manhã. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que está acontecendo nesses dias de tribulações, de dificuldades, aonde portas se fecharam, aonde pessoas falaram mal de você, ou às vezes questionaram sobre a sua personalidade. Mas eu quero dizer algo grandioso que vai tocar no seu coração. Que neste Natal todos possam celebrar o Rei dos Reis.
o Senhor Jesus Cristo. Não nasceu em palácio, não nasceu em casas com piso frio, ar-condicionado. Ele nasceu numa manjedoura. Todas as portas se fecharam para Maria e para José. Não tinha onde dormir, não tinha o que comer, não havia hospital, não havia hotel, não havia nada para eles poder ter o seu filho, poder acomodar, poder ter uma cama quente, poder ter bebida, água, comida, porque todas as portas foram fechadas. E se você analisar bem, os primeiros a visitarem não foram pessoas ricas, não foram pessoas com dinheiro, não foram pessoas bem vestidas, mas foram os pastores, que cheiravam mal, não tinham roupas limpas, fediam. Jesus Cristo, irmão, não tinha nada como eu. Jesus Cristo não tinha aonde nem dormir. Ele começou a sua vida do zero, sendo rejeitado, maltratado, sem nada, sem ninguém, mal tinha roupas para vestir. Mas hoje eu vim aqui lhe falar para cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui neste mundo, nessa vida. Sei que muitos ainda são rejeitados, como eu, mas Jesus foi para a cruz com braços abertos, conheceu as nossas dores, conheceu a nossa rejeição, foi maltratado, cuspido, apanhou em praça pública. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, neste Natal, não celebre só presentes. Não celebre só as ceias. Não celebre só com bebidas, alegrias, que são passageiras. Mas abra o coração. Eu não estou falando, irmão, você está falando que eu não posso fazer nada, que eu não posso fazer. Você pode fazer, irmão, mas celebre, mas com o coração. Abra o coração para Deus nesse dia. Pois esse menino que nasceu na manjedoura, nasceu por mim, nasceu por você, nasceu por todos. E hoje ele quer nascer em seu coração. Hoje ele quer nascer até para aquelas pessoas que são esquecidas, dentro de um cárcere, dentro de um leito de hospital, dentro de um internato. Hoje ele quer nascer no coração de cada um de nós. Por isso, meu irmão, compartilhe
Compartilha, irmão, não deixa de compartilhar essa mensagem com aquele irmão que está precisando de uma verdade, aquele irmão que está falando, eu tô sozinho, Jesus me abandonou, meus pais me abandonaram, minha mãe, meu pai, eu não conheci, não. O propósito de Deus é você ter nascido. O propósito de Deus é você entender a sua graça na sua vida. O meu testemunho é claro, irmão. Eu não tive pai. Eu conheci de relâmpago o meu pai. Não foi ele que me educou, não foi ele que me orientou, mas o mundo me orientou, as pessoas que me rodeavam, as pessoas mais velhas que eu procurava o entendimento, que me orientaram. A minha mãe tentou me abortar várias vezes, mas não é por isso que eu não tenho que amar o próximo. Eu tenho que amar como amei a minha mãe, até no seu leito de morte. Pois se Jesus me amou primeiro, por que eu não posso amar o próximo? O amor é para todos. O amor é a maior riqueza que nós temos que guardar dentro do nosso coração. E quando hoje eu vi a história, um irmão falava assim, a gente ganha muito pouco para fazer o que a gente faz. A gente cuida dos outros, a gente limpa fezes, a gente limpa urina, a gente faz isso, a gente faz aquilo, e a gente ganha muito pouco. A gente é rejeitado, as pessoas não nos dão valor, mas ele estava pensando na pessoa humana. O valor, irmão, é em você. Você que tem que se dar o seu valor. Se você quer, você faz. Se você não quer, você não faz. Você tem essa opção. Mas aquelas pessoas não têm culpa de estar ali, porque todos nós um dia vamos estar doentes, todos nós um dia vamos estar ali deitado num leito, todos nós vamos ter problemas familiares, conjugais, todos nós vamos ter uma dificuldade, uma barreira. São tijolos que são colocados em nossas vidas para poder montar a nossa estrutura. São tijolos que são colocados para nós vermos até onde nós vamos construir a nossa casa, o nosso muro. Mas hoje, essa mensagem de Deus para nós é grandiosa. Essa mensagem de Deus para nós é algo que mexe com o nosso coração. Porque o anjo ele chega para mim, para você nessa manhã e fala: não tenha medo. O que ele está querendo dizer para você? Não tenha medo de ir para águas mais profundas. Não tenha medo de alcançar os seus objetivos. Não tenha medo de montar o seu próprio negócio. Não tenha medo de você ir atrás dos seus sonhos. Não tenha medo, sabe por quê? Porque ele está falando para você e para mim. Como ele está falando para o anjo. Hoje eu anuncio a grande alegria, aleluia. Hoje eu anuncio uma grande alegria que será para
todo o povo. Não vai ser só para mim e para você não, irmão. Vai ser para todo o povo. Porque hoje é anunciado na cidade de Davi, nasce para nós um Salvador. Aleluia. Que é o Cristo, o Senhor. Irmãos, imagina aquela multidão de anjos, aquele exército de anjos celeste, contente, pulando, dando cambalhota de alegria, cantando a Deus assim: glória a Deus no mais altos céus, e na terra paz aos que do seu agrado. Olha só que alegria, irmão. Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos que são do seu agrado. É eu e você, irmão, independente do seu pecado, independente do que você leva no seu coração, independente das pedradas que você levou na vida, independente das pessoas que te julgaram, que te criticaram, das pessoas que fizeram mal contra você, contra a sua família, pessoas que se levantaram contra você, falando, te criticando, te rejeitando. Pessoas, hoje levanta um grande clamor. É Deus falando comigo e com você nessa manhã. Porque quando falaram para aqueles pastores, eles saíram correndo, alegres. Eles saíram glorificando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido. É hoje a reflexão para mim e para você. Independente das situações que a vida te pregou, independente das pessoas que falaram mal de você, que te rejeitou, pessoas que te menosprezaram, falaram que você não ia conseguir, pessoas que hoje elas estão dando risada, porque acharam que fizeram mal para você. Não foi isso. Porque hoje nasce na cidade de Davi o Salvador, aquele que nasce no seu coração. Às vezes pode nascer no seu coração e não pode nascer do dela. Ela te rejeitou hoje, ou ela falou mal de você, ou ela não quis te dar oportunidade. Não importa. Não abriu as portas, não. Mas Deus hoje está abrindo uma grande porta para mim e para você, que é o nascimento de Jesus Cristo. Por isso, os anjos, eles glorificam o nome do Senhor, cantando, louvando, glória a Deus nos mais altos céus, e na terra paz aos que são de seu agrado. Que nessa manhã Deus possa ter falado ao seu coração e te dado forças para você poder animar para os seus projetos. E vamos orar. Amado Senhor Deus, Pai de misericórdia, que essa palavra possa tocar no mais íntimo do coração dos seus filhos, Pai. Que eles possam, Pai, ter coragem, tirar tudo o medo, Pai, que afasta, Senhor Jesus, de Ti, das suas palavras, do seu confronto, Pai, entre nós, Pai, de sermos adoradores, Pai. Porque o Senhor procura verdadeiros adoradores. Por isso, entra, Pai, no mais íntimo do coração dos seus filhos. Entra na enfermidade. Toca na família, Pai. Vai tocando, Senhor Jesus, naquelas pessoas que precisam de coragem. Porque o Senhor disse para aqueles pastores: não tenham medo. Então, Senhor Jesus, que nessa manhã o Senhor possa restaurar famílias. Pessoas que hoje, Pai, estão desanimadas, pessoas que são rejeitadas, pessoas que levantaram barreiras, Pai, contra elas, que o Senhor possa estar quebrando agora, em nome de Jesus. Mas toca, Senhor Jesus, vai curando,
vai restaurando, vai edificando, vai se tornando, vai formando exércitos para glorificar o teu santo nome. Pai, vai, Pai. Eu sei que o Senhor pode. Eu sou miserável, Pai. Eu sou pequeno, sou fraco, sou pecador, Pai. Mas o Senhor, Pai, conhece cada coração que está hoje gritando fervorosamente, pedindo socorro, Pai, para Ti, Senhor. Pessoas que não conseguem mais, para pessoas que já estão desistindo de orar. Por isso, Senhor Jesus, toca, Senhor Jesus. Toca aonde nós não podemos ir. Cura aonde não estamos mais conseguindo, Pai, essa cura. Enfermidades. Pai, vai tirando, Pai. Vai tirando tudo que venha a ser sinal de desgraça na vida das pessoas, Pai. Uma palavra forte, Pai. Tira, Senhor Jesus. Quebra barreiras, quebra trabalhos. Vai quebrando, Senhor Jesus. Tudo isso eu entrego a Ti, Pai, porque eu sei que o Senhor pode. Porque o Senhor tem poder no céu, na terra e no inferno, Pai. E as portas do inferno não vai prevalecer, porque o Seu nome é glorificado hoje. O Senhor nasce na cidade de Davi. Toca, Senhor Jesus, e fortalece, em espírito e em verdade. Tudo isso eu entrego em nome de Jesus, e que assim seja. Amém.